Não é só a Marvel que vive de multiverso, porque a DC inaugurou todo esse conceito em Crise nas Infinitas Terras e desde o começo o Batman teve incontáveis versões alternativas e muitas delas com uma história bem bizarra que os filmes nunca mostraram. Tem Batman Frankenstein, Batman Vampiro e até Batman Deus das Trevas. Sério, se você quer conhecer os Batmans mais insanos de todos, continua assistindo que é nesse vídeo. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E o Batman é simplesmente um dos heróis mais conhecidos do mundo, né? E com tantas histórias ao longo do tempo, em mais de 80 anos de histórias, né? Muitas versões alternativas bem inusitadas foram aparecendo também. Aliás, algumas bem poderosas que a gente vai ver nessa lista. Então, para quem tá acostumado só a ver os filmes, ou alguns já leu alguns quadrinhos também, já sabe a história básica do Bruce Wayne, né? Um multibilionário que perdeu os pais quando era criança e se tornou então um vigilante protetor de Gotham. Mas e se a gente mudasse um detalhe que seja nessa história que a gente já conhece? A partir daí, o que seria do Batman? Seria tudo diferente? É exatamente isso que o multiverso da DC já mostrou várias vezes. E a gente vai ver no vídeo de hoje que, na verdade, o Batman tem um lado muito mais macabro e muitas versões que você vai ficar chocado. Então já apaga as luzes aí para descobrir as versões mais bizarras do Batman como você nunca viu. Mas antes, se você tá me conhecendo hoje, você curte esse tipo de conteúdo, eu tenho que dizer que você não só achou aqui, como eu te garanto que a qualidade de informação que eu vou te passar aqui nesse canal vai ser insana de um jeito que você não vê em outros canais. Então se inscreve aqui com o sininho ativado para você ficar informado, só assim eu vou poder produzir mais vídeos para vocês, ao mesmo tempo que você fica informado, você me dá aquela força. Então muito obrigado para cada um que faz isso, valeu mesmo e vamos pro vídeo. Batman Kal-El. Se você já parou para se perguntar como que seria o Batman com os poderes do Superman, aqui nessa versão da HQ Speeding Bullets, a gente tem mais ou menos isso, já que o Kal-El, ele não caiu em Smallville, e sim lá em Gotham, e foi então achado pelo Thomas Wayne e pela Martha Wayne ao invés do Clark Kent que a gente conhece normalmente, né? Que foi achado pelo Jonathan e a Martha Kent. Então, nessa história, o bebê kryptoniano acaba sendo criado pelos bilionários, e ele é batizado então de Bruce, do mesmo jeito que o Bruce Wayne que a gente conhece no universo principal. Aliás, a origem dele, ele tem muitas semelhanças também, né? Porque os pais desse Bruce, que é o Kal-El, na verdade, né, também são assassinados, mas a principal diferença é que logo depois o Kal-El reage e desperta os seus poderes, matando o bandido com a sua visão de calor. Então esse momento muda tudo na vida dele, porque ele precisa lidar com a dor e a perda dos pais e ainda com um poder descomunal, né, que ele precisa aprender a controlar. Porque mesmo tudo sendo muito parecido, né, nessa origem, inclusive o traje que ele faz para ser o Batman, só de misturar a origem do Superman com o Batman já cria um novo personagem bem diferente, né? Garra das Trevas. É isso mesmo, galera, o inacreditável aconteceu porque graças ao crossover da Marvel com a DC nos anos 90, o Amálgama, né, a gente teve uma fusão dos heróis das duas editoras. E uma dessas fusões de heróis foi o Batman com o Wolverine, nessa realidade alternativa onde os dois universos foram totalmente misturados, né? Então eles acabaram criando novos personagens, diversos novos personagens mesmo, como por exemplo o Spider-Boy, que a gente comentou no vídeo sobre as versões mais bizarras do Homem-Aranha, que tá demais mesmo esse vídeo para vocês assistirem depois, e lá a gente comenta sobre essa fusão, né, do Superboy com o Homem-Aranha criando o Spider-Boy. E aqui a gente teve então essa fusão do Batman com o Wolverine, que ficou conhecida como Garra das Trevas. Claro que a identidade secreta dele também tinha que ser uma fusão dos dois nomes, né, então ele era conhecido como Logan Wayne, loucura, né. E a doideira não para por aí, né, porque o principal inimigo desse herói também foi uma fusão do principal vilão do Batman, o Coringa, e também o principal vilão do Wolverine, o Dente de Sabre. E a origem do Garra das Trevas também mistura as origens do Batman e do Wolverine, porque aqui nessa versão, os pais do Logan Wayne também morrem na frente dele, mas a partir daí ele acaba saindo da New Gotham e viaja para o Canadá. Mas do mesmo jeito que acontece com esses dois personagens, né, o tempo todo, não para de acontecer tragédia na vida do Logan Wayne. Então, mesmo distante no Canadá, ele também presenciou a morte do seu tio e ainda foi então capturado pelo projeto Arma X, que fez vários experimentos nele e deu para ele essas garras de adamantium. E foi a partir disso, quando o projeto Arma X foi descontinuado, que o Logan Wayne voltou para New Gotham e se tornou um vigilante. Batman de Stan Lee.
Se você está assistindo esse vídeo, com certeza você conhece ou já ouviu falar desse nome, né? Ele, sem dúvida, tem um papel crucial na era de ouro da Marvel, né? Com o Jack Kirby e o Steve Ditko, e ele foi o maior editor que a Casa das Ideias já teve. É inegável isso, né? Que ele ajudou muito nas criações, teve um papel fundamental na Marvel. Mas você sabia que o Stan Lee já foi para os quadrinhos da DC também? Ele já fez quadrinhos para DC? É isso mesmo, ele fez justamente uma versão muito diferente, né? Dos principais personagens da editora, incluindo, claro, o próprio Batman. E aqui nessa versão, a gente não tem o Bruce Wayne, sim o Wayne Williams, que inclusive mantém esse padrão, né, conhecido do Stan Lee, de colocar uma mesma inicial no primeiro nome e no sobrenome, né? Então aqui nessa versão, a gente não tem o Bruce Wayne, sim o Wayne Williams, que é um jovem negro, filho de um policial, que acaba sendo preso depois de um suposto envolvimento com o líder de uma gangue, o Hans. Então lá na prisão ele conhece um cientista chamado Frederick Grant, que começa então a treinar o Wayne para ele conseguir a sua vingança, né? Então quando ele sai da cadeia, ele vira um lutador de luta livre para começar a ganhar dinheiro, se chamando então de Batman, e com isso ele constrói então a sua riqueza nas lutas. Então quando ele fica totalmente preparado e com recursos, ele volta a encontrar o Frederick Grant, que vira então o parceiro do Batman, né? Fazendo todos os equipamentos que ele precisa. Batman Vampiro. Nessa realidade alternativa, o Cavaleiro das Trevas recebe então as habilidades de um vampiro para poder enfrentar o Drácula. E no início até tudo parece que vai correr bem, né? O Batman inclusive ele consegue controlar o seu apetite, né, por sangue, que ele começa a ter por causa dessas novas habilidades. E por isso ele chega então a derrotar o Mestre dos Vampiros. Mas aí quando o Coringa entra na história, tudo começa a desandar, né? Como sempre acontece. É impressionante, toda vez que o Coringa entra na história, ele consegue estragar tudo. Mas enfim, o que ele faz é que ele consegue tomar o controle dos soldados do Drácula, o que faz o Batman precisar enfrentar o Coringa. Mas dessa vez não foi mais um confronto normal que a gente tem entre o Batman e o Coringa, né? Quando o Coringa é preso. Porque o Batman ele acaba se descontrolando de uma vez por todas e matando o Coringa por causa do seu apetite por sangue que se tornou realmente insaciável. E depois disso acontecer, como uma última alternativa, o Batman pede para o Alfred cravar uma estaca no seu peito para evitar que qualquer coisa parecida aconteça de novo no futuro, né? E o Alfred ele consegue fazer isso que o Batman pediu, mas depois ele acaba se arrependendo por causa do caos que a cidade se transformou sem o Batman. Então quando ele retira a estaca do peito do Batman, tentando reverter o que ele fez, o Batman ressuscita com uma sede ainda mais incontrolável de sangue, o que ele não esperava, né? Muito maior do que ele tinha antes. Então vocês já devem imaginar que não veio coisa boa a partir daí, né? Já que o Batman ele ficou tão violento que ele começou a matar todo mundo que ele via na frente, incluindo o próprio Alfred. E galera, essa sem dúvida é uma das versões mais macabras que a gente tem do Batman. Batman Vitoriano. Agora a gente tem uma das melhores histórias Elseworlds do Batman, que é Gotham by Gaslight, ou O Conto de Batman, né, aqui no Brasil, onde a gente tem vários personagens que a gente conhece na DC em uma realidade ambientada no final do século XIX. E aqui o Cavaleiro das Trevas enfrenta então o maníaco Jack o Estripador, que foi aquele cruel assassino da vida real, né, que nunca foi capturado, mas causou muitas vítimas. Então ninguém melhor que o maior detetive do mundo, né, para conseguir solucionar isso. Mas para variar, as coisas não saem como esperado, né? E o próprio Bruce Wayne começa a ser incriminado, então ele tem que desvendar os assassinatos o mais rápido possível e capturar essa pessoa que está fazendo tudo isso para conseguir a sua liberdade de volta. Batman Frankenstein. Agora a gente continua indo mais para o passado, né, nessas histórias que pegam um conto clássico que todo mundo conhece e adaptam então para o universo DC com o Batman. E uma dessas histórias é Batman, o Castelo do Morcego. E aqui nessa realidade, depois da morte então dos seus pais, o Bruce Wayne decide se tornar um médico, assim como seu pai era. E ele acaba ficando obcecado em fazer experiências que envolvem morte e reencarnação. E ele começa a acreditar então na capacidade de transferir uma mente para um novo corpo através de eletricidade. E a loucura é que ele consegue fazer isso. Ele insere o cérebro do seu pai em um novo corpo para conseguir reviver ele junto com o soro para tornar mais inteligente, mas que acaba transformando ele numa criatura monstruosa, lembrando um morcego.
Asas de couro. Como eu já mostrei aqui para vocês no canal em 2 vídeos recentes que eu lancei sobre as versões bizarras do Superman e do Flash também, existe uma realidade na DC que mostra o que aconteceria se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, que é a Terra 10. E claro que nesse mundo que tem o Superman, o Flash, a Liga da Justiça, o Batman também existe, né? E aqui ele é chamado de Asas de Couro. Ele é um dos líderes da Liga da Justiça do Eixo, que é uma equipe de super-heróis com o único objetivo de defender, então, os interesses dessa ideologia bizarra. Essa versão aqui não tá pra brincadeira, ela vai longe mesmo nos limites para reimaginar como seria mesmo o mundo depois de um completo caos nessa guerra, né? Coruja, mais uma realidade alternativa bem conhecida da DC, né, que traz uma versão maligna da Liga da Justiça, o Sindicato do Crime da Terra 3, que apareceu pela primeira vez na edição 29 de Liga da Justiça da América, lá em 1964. E esse aqui é aquele mundo, né, que é tudo trocado. Os vilões são os heróis e os heróis são os vilões. E aqui o Batman, ele se chama Coruja, e no caso ele não é o Bruce Wayne, já que nessa realidade o Bruce Wayne morreu junto com os pais dele. Então o irmão mais velho dele, o Thomas Wayne Jr., acabou se tornando a contraparte do Batman que a gente conhece, que aliás já teve vários conflitos também com o Ultraman, que é a versão maligna do Superman. Batman russo. O quadrinho Red Son, ou Entre a Foice e o Martelo aqui no Brasil, né, é sempre usado então como referência no mundo da DC Comics quando a gente fala de realidades alternativas, né, uma das mais conhecidas também. Como a gente já falou antes, essa história ela tem um grande foco no Superman, né, quando a sua nave kryptoniana cai na Ucrânia durante a Rússia Soviética, ao invés de cair em Smallville. E do mesmo jeito, a gente tem então uma versão totalmente diferente do Batman, porque aqui os pais dele também são mortos, mas ao invés de ser por um bandido qualquer na rua, é pelos policiais do regime soviético. Então ele acaba crescendo, né, com muito ódio mesmo do governo e dos comandantes, incluindo o próprio Superman, que tinha um papel nisso tudo, né? Então o principal objetivo do Batman era usar a máquina de sol vermelho para tirar os poderes do Superman. Mas quando o Batman então ele percebe que ele pode ser capturado pelo Superman, ele acaba tirando a própria vida para que isso não aconteça. Bizarro, né? Batman Lanterna Verde. Na Terra 32, a gente descobre o que aconteceria se o Bruce Wayne recebesse um anel do Lanterna Verde. E nessa realidade, isso aconteceu depois da morte dos seus pais, e que também foram mortos aqui pelo Joe Chill. Mas quando isso acontece, o vazio que o Bruce sentiu, né, na morte dos pais acaba corrompendo o anel com o tempo. Então ele começa a usar os novos poderes para combater o crime, mas de uma forma totalmente brutal, executando qualquer um que surgisse no seu caminho, se tornando praticamente um vilão, né, o Dawbreaker. Batman que ri. E para completar essa lista, a gente continua nesse multiverso sombrio da DC, e claro que não poderia faltar aqui, né, a Saga das Trevas Metal, que aliás merece um vídeo só para ela, de tanto bizarrice que a gente tem, tanta versão perturbadora do Batman, né? Aliás, deixem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo que eu posso trazer em breve, por que não? Tem muito personagem sinistro mesmo, absurdamente poderoso nessa saga. Mas enfim, aqui a gente chega num dos personagens mais macabros da DC, né? Porque nesse mundo o Coringa ele descobre que ele tem pouco tempo de vida, então com isso ele começa a fazer o maior caos que ele pode, o maior caos que ele conseguir em Gotham, tentando então enlouquecer o Batman de um jeito que ele nunca conseguiu antes. Então para isso ele explode um hospital, ele infecta crianças com gás do riso, né? Mata os pais na frente dos filhos e para completar o Coringa conseguiu matar ainda o comissário Gordon. Tudo isso para conseguir quebrar o Batman, e de fato ele conseguiu quebrar, porque isso acaba fazendo o Batman finalmente ceder à loucura. E não só isso, como ele matar o Coringa, né, que é o grande ato que concretiza isso. Finalmente o Batman teve aquele dia ruim que o Coringa falava lá na famosa HQ, né, a piada mortal. Mas o que o Batman não esperava é que o Coringa tinha planejado para que a sua toxina fosse liberada direto no rosto do Batman. Então ele ficou ainda mais insano, do mesmo nível do próprio Coringa, se tornando um Batman que tem a moral do Coringa, que a gente conhece, sem nenhuma piedade, né? E ainda com um treinamento e inteligência absurda que o Bruce Wayne tem. Então, a partir disso, galera, essa versão super assustadora do Batman, né, cometeu os piores assassinatos que você pode imaginar.
né, as maiores atrocidades mesmo, porque ele foi responsável pela própria morte da Bat-família inteira e do próprio Superman também. Inacreditável, né? Mas agora me diz você, então, qual a versão mais bizarra de todas do Batman? Faltou alguma aqui nessa lista? Comenta aqui embaixo, e se você curte receber esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, você precisa estar inscrito no canal com o sininho ativado. E se liga só também lá no nosso perfil do Instagram, é muito importante você estar lá, que tem muito conteúdo nerd por lá também, várias notícias e tal, stories com interação, batalhas entre personagens, várias curiosidades sobre o mundo nerd. Então já segue lá, @experiência nerd, para não perder absolutamente nada, e confira também esses outros vídeos que eu separei que estão demais. É isso aí, valeu, falou, até mais.